Opa, pessoal, quem está falando com vocês é o Gustavo e eu ajudo você aí, profissional que está trabalhando nessa área de geotecnologias ou que tem interesse em trabalhar com isso, a viver do geoprocessamento, a de fato ganhar dinheiro, se sustentar e ir atrás aí dos seus sonhos através do geoprocessamento numa jornada que eu chamo de viver de geo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês o quão importante é você conhecer algumas ferramentas, o quanto isso vai te colocar um passo à frente dos seus colegas de profissão, dos seus concorrentes dentro da profissão. Vocês vão entender o quão importante é, não basta você ser muito bom em uma ferramenta e desconhecer as demais, porque isso vai sempre te deixar atrás daqueles que estão aí disputando o mercado contigo. Vem comigo que vai ser bem interessante. Então, pessoal, vamos lá? Quando eu falo para vocês que é importante vocês conhecerem algumas ferramentas para ficar um passo à frente, é o seguinte: hoje o geoprocessamento abraça uma quantidade grande de serviços, de produtos que é possível você fazer, entregar e com isso atender diversos tipos de cliente e vários segmentos possíveis. Então, em muitos casos, cada ferramenta vai ser a mais adequada para um tipo de produto, para um tipo de serviço. Vão ter ferramentas que vão servir para fazer todos os serviços, porém uma outra vai ser mais especializada, vai ser mais prática, vai te dar mais a celeridade para fazer o trabalho. Então é importante que você conheça não só uma única ferramenta, como você tenha noção das ferramentas disponíveis no mercado para você, qual que é o custo que elas vão ter e que ela pode te oferecer para poder agilizar o seu trabalho ou oferecer uma melhor qualidade na hora de executar o produto que você vai fazer. Eu elenquei aqui alguns tópicos para a gente conversar um pouquinho do que eu acho, na minha visão, quais são os softwares que podem, eu chamo de ferramentas também, viu pessoal? Entendam dessa maneira, quais são as ferramentas aí que que é importante você conhecer, você saber manipular, você conhecer pelo menos o básico delas, para poder não ficar atrás dos seus colegas, não ficar atrás aí dos seus concorrentes no mercado, na briga aí por conquistar esse mercado nessa jornada viver de gel. Então, eu elenquei alguns tipos de ferramentas que é o mínimo que você precisa conhecer, na minha opinião. Eu vou dar aqui alguns exemplos de softwares também, eu não vou ficar só aqui no tipo de ferramenta, mas eu vou te mostrar alguns softwares que eu pessoalmente indico para que você busque conhecimento nesse software. Esse vídeo eu vou só mostrar mesmo e te explicar a importância de conhecer essas ferramentas, de saber manipular, de saber executar, que seja o básico delas. Mas no próximo vídeo a gente pode detalhar isso daqui, entrar dentro profundamente em cada um deles, mostrar as especialidades deles, aonde ele é bom, aonde ele é ruim, os pontos fracos, os pontos fortes. Então, no vídeo de hoje nós vamos somente entender como isso pode facilitar a nossa jornada a viver de gel, como isso pode me colocar um passo à frente dos outros profissionais que estão aí no mercado. Então, pessoal, o primeiro tópico que eu acho que é importante vocês saberem que esse daqui talvez seja o principal deles, o que engloba uma gama maior de produtos, de serviços, é o sistema de informação geográfica, os sistemas de informação geográfica, que são os famosos SIGs. Eu vou elencar aqui dois principais deles, que estão aí hoje disponíveis no mercado. Todos que eu citar aqui, daqui para frente, entendam que não são os únicos, não estou aqui trazendo melhor ou pior, não é nesse vídeo que eu vou abordar esse tipo de questão, qual é melhor, qual é pior, eu vou simplesmente mostrar para vocês quais são os que, na minha opinião, são importantes que vocês saibam manusear e trazer aqui alguns detalhes sobre cada um deles. Então, entendam isso, e também não são os únicos, claro que não são os únicos, tem muitos outros aí no mercado disponíveis que tem essa prerrogativa aí de sistema de informação geográfica. Então, isso daqui é algo que eu quero levar para vocês que vocês possam aí, às vezes, abrir a mente, poder talvez conhecer até outros que eu não estou mencionando aqui nesse vídeo. Dentro dos sistemas de informação geográfica, para mim, os dois principais softwares hoje, talvez mais importantes e mais utilizados no mercado, é o ArcGIS e o QGIS. O ArcGIS hoje talvez seja o software o mais robusto, mais potente do mercado, vamos dizer assim, aquele que comporta uma gama de ferramentas muito grande, que consegue abraçar aí quase que na totalidade as demandas do geoprocessamento. Eu não vou dizer que ele abraça todas, porque tem algumas coisas que você não consegue fazer, ou ele não é o software especializado e mais adequado para se fazer. Ele até resolve o problema, mas
dependendo da complexidade daquilo que você vai executar, não é a melhor ferramenta para ser feita. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Mas, só dando um contexto do que é o software, de algumas vantagens dele, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Ele é um software que serve bem como sistema de informação geográfica e também como software de PDI, de processamento digital de imagens. Ele tem muitas ferramentas de processamento digital de imagens. Elas não são tão completas como dos softwares especializados, que eu vou tratar aqui na frente. Olha eles aqui. Mas ela resolve bastante problema e ela consegue, de maneira às vezes mais, vamos dizer, mais prático, mais simplificado, trazer alguns resultados que são importantes e são interessantes para alguns produtos que você possa gerar. Então, ela, como eu menciono aqui, ela possui as principais ferramentas de processamento de imagem de satélite ortofoto. Uma questão limitante dele, ele é um software de SIG, a especialidade dele é essa, ser um sistema que gerencia a informação geográfica. Você consegue manipular, trabalhar a informação geográfica como um todo, em diversos formatos dela. Então, e além disso, ele também tem funções de PDI dentro das suas ferramentas disponíveis. Mas tem um fator muito limitante nesse software, que é o quê? É o valor comercial dele. Ele é um software comercial, um software pago, desenvolvido pela Esri. Então, quem não tem condição de adquirir uma licença de software, isso se torna uma questão limitante para poder operar o sistema. Então, porém, hoje eu já mencionei em alguns outros vídeos meus, a Esri tem muitas iniciativas que muitas vezes auxiliam alguns profissionais a poder utilizar os serviços deles e os produtos deles, como eles fizeram no ano passado com o período da pandemia. Eles disponibilizaram por um ano a licença do ArcGIS Pro para quem quisesse baixar e utilizar por um ano. Eu acho que ela inclusive termina agora em maio desse ano, se não estou enganado. Então, eles têm várias iniciativas dessa natureza. Teve alguns anos atrás que eles disponibilizavam uma versão para estudantes do ArcGIS Desktop, onde você podia baixar totalmente legalizado e utilizar lá, claro, com algumas limitações, não tinha liberado todas as extensões, algumas coisas desse tipo, mas você conseguia utilizar de forma legalizada esse software para poder trabalhar. Então, o ArcGIS hoje talvez seja o software mais utilizado no mundo, o que tem a maior potencial e o software eu gosto de falar o mais robusto, porque você consegue processar muita coisa nele, apesar de ser um software pesado, de exigir um pouco da sua máquina, mas com ele você consegue se virar muito bem. Ele tem algumas questões muito práticas, por exemplo, o layout final, a ferramenta de elaboração de layout de mapas, para mim ela é talvez a mais intuitiva e a mais simples de ser operada. Então, isso facilita muito, dá agilidade na execução das atividades. Então, ele tem muitos benefícios de ser utilizado. O principal ponto negativo é o custo dele, que ele é muito alto mesmo. Ele é muito alto. Talvez em um outro vídeo eu possa falar, a gente pode tratar, quando for falar só dele, a gente fala sobre o custo, sobre como funciona. Eu acho que não é o foco desse vídeo, mas é importante que você saiba manusear. Eventualmente você vai ter ali a oportunidade de trabalhar com esse software para poder fazer os seus trabalhos e você saber manusear, saber utilizar eles. Isso vai ser com certeza um diferencial para você dentro do mercado. O outro software que a gente tem de sistema de informação geográfica, na minha opinião, o segundo talvez melhor do mercado é o QGIS, o QuantumGIS. Ele é um software, o que eu gosto de abordar quando eu falo de QGIS? Ele é o software inicial para todo mundo que começa no geoprocessamento. Todo mundo que está começando, durante a minha faculdade foi o contrário. Quando eu estudei lá, quase 10 anos atrás, claro, era outra época, eram outras demandas, outros softwares que eram mais utilizados no mercado. Na época, o QGIS, eu nem lembro se ele já tinha sido desenvolvido completamente, eu acho que ele estava ali engatinhando. A gente tinha ele como referência, pelo menos pelo que eu tenho na minha memória, o Spring, que era o que a gente utilizava também como software de SIG, ele tem algumas funções ali que dá para você manipular, que é o software do INPE, nós vamos falar dele ali na frente. E tinha o ArcGIS e tínhamos o GVSIG, que é um outro SIG que é muito conhecido no mercado. Eu pessoalmente não gosto muito dele, não acho ele tão prático, tão intuitivo, tão simples de ser operado.
Eu prefiro o QGIS hoje, mas na época era o que a gente tinha, a gente via muito esse software. Hoje, o QGIS, com certeza, para quem está começando, se eu hoje fosse, se alguém tirasse uma dúvida, olha, qual que você começa? Comece pelo o QGIS. Ah, Gustavo, mas você faz vídeo de ArcGIS. Sim, eu faço vídeo de ArcGIS no meu canal, você pode procurar, só tem vídeos de ArcGIS. Por quê? Porque hoje, para mim, o ArcGIS é uma ferramenta mais completa, é uma ferramenta que traz o melhor resultado para mim. Mas eu em nenhum momento desmereço os outros programas, principalmente o QGIS. Porque também o ArcGIS, em alguns pontos, ele é um pouco mais complexo de entender. Então, dependendo de como você está começando, o QGIS talvez seja a melhor ferramenta para você. Então, o QGIS é muito importante para você saber utilizar ele, até porque muitas vezes esses programas se complementam. Algumas coisas no QGIS é mais fácil de ser executado do que no ArcGIS e algumas coisas no ArcGIS é mais fácil do que no QGIS. Então, quando eu falo que é importante você conhecer todos esses, não estou dizendo para você ser especialista em todos, eu estou dizendo que você saber como utilizar eles e saber explorar o potencial de cada um é o que vai te colocar um passo à frente dos outros profissionais que estão aí no mercado que só sabem apertar botões. O que eu quero mostrar para vocês, o que eu estou querendo abrir a mente de todo mundo aí que está assistindo, é que apertar botão é muito fácil. Você saber como fazer e saber explorar o melhor daquela ferramenta que você está utilizando é que torna você um profissional que vai conseguir viver de gel. Então, entenda que você conhecer pelo menos esses dois softwares, na minha opinião, é o fundamental para você se diferenciar e se destacar aí dentro do mercado como um profissional de geoprocessamento capacitado e com condição de executar e não deixar nenhum cliente aí sem ser atendido, poder atender todas as demandas que você possa nessa área de sistema de informação geográfica. Passando para frente um pouquinho, algo que muita gente hoje, principalmente do meio do geoprocessamento, com o advento dos SIGs, deixou esse carinha aqui de lado. E eu entendo completamente, acho que faz sentido você que trabalha só com gel não dar moral para esse carinha aqui, ó. O software de desenho 2D. Tem versões dele 3D, mas eu vou focar no 2D porque é vamos dizer, o carro-chefe desses softwares. Mais conhecido, pessoal, como AutoCAD. Tem versões desse software também gratuitas. ProjeCAD, tem algumas versões que fazem esse tipo de desenho 2D de forma gratuita. Não necessariamente é o AutoCAD, que é um software comercial pago. Por que eu digo que é importante você conhecer também esse carinha aqui? Infelizmente, no Brasil hoje, as coisas demoram muito a ser atualizadas, de forma geral. Mesmo com a tecnologia avançando, muitas coisas ainda vão demorando para ser atualizadas. Então, hoje, muitos clientes que você possa atender, eles possuem a base de dados dele todas em CAD. Eu, pessoalmente, Gustavo, estou cansado de pegar trabalhos onde os insumos de referência que são disponibilizados para mim estão todos na versão CAD. E ainda existe até órgãos ambientais que exigem o arquivo digital daquilo que você está fazendo em CAD, nesse formato, porque alguns analistas só conhecem ou só utilizam esse tipo de formato de arquivo para analisar. Então, é importante sim que você saiba manipular o AutoCAD, mas eu estou dizendo manipular o AutoCAD focado para o geoprocessamento. Eu não estou dizendo que você vai aprender o AutoCAD para você ser aí um cadista, para você trabalhar com engenharia civil, para trabalhar com arquitetura, para fazer planta baixa, para fazer cortes. Não, não é isso. É aprender o CAD voltado ao geoprocessamento. O que quer dizer isso, Gustavo? Quer dizer explorar as ferramentas disponíveis no CAD para facilitar o seu trabalho dentro do geoprocessamento. Por exemplo, é possível você fazer um memorial descritivo com azimuts e distância dentro do AutoCAD. Não sei se você sabia disso. O QGIS faz também, tem plugins que faz isso automático, mas o AutoCAD faz também. Você consegue resolver lá. Muitas outras coisas você consegue fazer um layout completo, definido em escala dentro do AutoCAD e um layout fica até bonito. Inclusive, um dos meus maiores clientes dos últimos anos, a planta geral da fazenda, uma fazenda muito grande aqui do estado de Goiás, ela está toda em AutoCAD, então eu trabalho com ela totalmente em AutoCAD.
Então, só para o cliente, para esse cliente específico, ele tem isso como referência, ele quer esse arquivo em AutoCAD. E eu peguei muitas outras fazendas que eu já trabalhei dessa maneira. Até porque muitas vezes, quando se faz o georreferenciamento daquela propriedade, o topógrafo entrega como arquivo digital a planta em CAD, porque faz parte até das peças técnicas que vai para o CIGEF para solicitar ali o georreferenciamento dessa propriedade. Então, muitas vezes, quando você vai pegar um trabalho em uma fazenda, o único arquivo digital que o rapaz tem, que o dono da fazenda tem, é um arquivo CAD, é uma planta em CAD. E muitas vezes pode ser que ele te peça que você mantenha esse formato. Porque o topógrafo que atende ele faz isso, porque a empresa de consultoria de licenciamento dele também utiliza esse tipo de arquivo, esse tipo de formato. Então, você vai precisar saber o básico, saber como montar um layout, como definir uma escala, como fazer um memorial descritivo, como plotar uma coordenada, como fazer uma representação gráfica adequada dentro desse tipo de programa, desse tipo de software de desenho 2D que eu gosto de falar. Entendeu? Então, pode parecer besteira para muitos, porque hoje, quem está inserido no geoprocessamento, a última coisa que quer ver é AutoCAD. Eu sei disso. Quem trabalha, eu conheço o mercado, eu conheço os profissionais da área, eles fogem. Muitos odeiam o AutoCAD. Eu, pessoalmente, também não gosto muito. Eu me viro bem com ele, eu exploro dele aquilo que ele pode me oferecer, eu consigo fazer tudo aquilo que eu preciso dentro dele. E ele resolve alguns problemas meus aí no dia a dia. Mas os profissionais de geo hoje tendem a fugir do AutoCAD, a não utilizá-lo, mas vão ter situações, eu garanto para vocês que você vai precisar sim saber utilizar, manusear esse arquivo, saber converter, saber mudar, saber entregar um arquivo de shape num formato CAD, por exemplo. Então, você conhecer esse software aqui vai deixar você mais à vontade até para atender algumas demandas que possam aparecer para você. E eu garanto que vai aparecer. Se você for trabalhar com propriedade rural, com alguma fazenda, te garanto que a grande maioria delas vai ter um arquivo, uma planta da fazenda em AutoCAD. Então você sabendo utilizar, e como eu disse, você não precisa necessariamente utilizar, eu coloquei AutoCAD porque é o nome mais comum, todo mundo conhece, mas tem alguns softwares de CAD gratuito. Então, não precisa ser o AutoCAD, que é o software comercial mais utilizado e tem um valor comercial também meio pesado aí para quem está começando. Então, basta você pesquisar arquivo softwares CAD gratuito. Eu me lembro agora de cabeça o ProjeCAD é um que é muito utilizado nos órgãos públicos, porque eles não podem de forma nenhuma utilizar algum software que não tenha licença e eles optam por utilizar softwares com de licença gratuita, né, sem custo nenhum. Então, pensem nisso. Pensem que o AutoCAD pode ser importante para você, pode te ajudar a captar mais clientes, a não perder alguns clientes, pelo menos. Mesmo que você não vá utilizar o AutoCAD para fazer o seu produto final, você saber explorar as ferramentas que ele tem, saber extrair as informações de arquivos nesse formato é fundamental para você trabalhar aí e não perder nenhum tipo de serviço. Vamos mais à frente, vamos avançar. O software de manipulação de dados de GPS de navegação e de precisão. Eu vou citar dois aqui. Eu vou dar um detalhamento somente aqui com o GPS Track Maker, porque muitas pessoas não conhecem esse software. Eu já lido com ele desde o início da minha carreira profissional. Um dos meus primeiros chefes utilizava bastante ele. Então, por obrigação, eu precisei utilizar ele. Na universidade, quando eu estudei, na faculdade, eu não vi esse software, eu não conhecia ele. Ele é um software comercial, porém ele tem um preço muito acessível. Eu não sei quanto ele está custando hoje, porque eu já tenho a minha chave já tem um tempo, mas ele na época que eu adquiri, alguns 5, 6 anos atrás, eu não me lembro, ele girava em torno ali de R$297, R$300 uma chave dele. Não passava disso, então é um software muito acessível, é um software que ajuda bastante. Quem está aí precisando, por exemplo, descarregar arquivos de GPS de navegação, você precisa inserir arquivos dentro desse GPS de navegação também. Ele é um software basicamente que serve para você manipular. O foco principal dele é esse, mas ele faz outras coisas, que é você manipular ali informações do GPS de navegação, inserindo, retirando e
Também ele tem algumas funções ali de cálculo de área, de elaboração de polígono, de marcação de ponto. Você consegue fazer um mapa quase que completo nele. Ele só não elabora um layout final. Você não consegue elaborar um layout bonito, padrão, com ferramentas adequadas. Mas você consegue, por exemplo, montar uma estrutura. Eu conheço pessoas profissionais que fazem mapas todos dentro dele. Eles fazem toda a simbologia do mapa lá no GPS TrackMaker, que ele tem uns símbolos bem interessantes, bem legais, são bem didáticos. E ele consegue exportar meio que como se fosse um print daquela tela para que se torne um mapa. Ele sai com grade de coordenadas, ele sai todo bonitinho. Não é a melhor representação, na minha opinião, não é um mapa com um visual talvez muito adequado, mas resolve o problema de muitos profissionais que têm essa limitação, de não saber explorar os outros softwares de SIG para elaborar um layout completo. Mas é muito importante você saber, ó, o que eu escrevi um pouquinho sobre ele aqui. Ele é um software bem básico em suas ferramentas voltadas para geoprocessamento. Como eu disse, ele é básico, tendo como sua principal interface, uma interface para enviar dados e baixar dados de receptores de navegação. Tendo também como função de criação de feições vetoriais, conversão de arquivos para vários formatos. Esse talvez seja o diferencial desse software. E também o esquema de mudança de dado em sistema de coordenadas. Hoje, ele tem uma versão, eu citei da versão paga, mas ele tem uma versão gratuita, que também é muito boa. Dependendo do que você vai utilizar, só a versão gratuita resolve o seu problema. A versão paga, você consegue exportar em vários formatos, você consegue fazer mais outros tipos de processos. Outras ferramentas são habilitadas. Então, utilize. Se você tiver condição, eu aconselho você que está trabalhando com Geo, utilizar desse software que ele pode te ajudar muito. Conversão de sistema de referência, conversão de dado, você faz nele com 2 cliques. Com 2 cliques ele já tem todos os sistemas cadastrados dentro dele, todos os parâmetros de conversão de um datum para o outro. Então, você consegue abrir, por exemplo, um arquivo shape que está em um sistema de referência, convertê-lo para outro, exportar novamente em shape, assim, muito rapidamente. Então você consegue, eu quero converter só uma coordenada, Gustavo, eu nem quero o arquivo. Você pode jogar essa coordenada lá, digitá-la no sistema, converter para o outro, depois copiar essa coordenada e utilizar no seu projeto. Então, para esse tipo de processo, ele ajuda demais. Você consegue converter para vários formatos, para KML, para Shape, para DXF, para um monte de outros formatos, pessoal. E também você pode salvar em um formato de GPX para ser enviado aí para um GPS de navegação. Então, esse daqui eu acho muito importante. É importante você ter conhecimento desse software, na minha opinião. Eu utilizo ele muito diariamente. Tem um cliente meu que só utiliza esse software para poder me enviar os dados, para eu poder elaborar os mapas para ele. Então, hoje, se eu não tivesse conhecimento desse software, é um grande cliente meu, eu não conseguiria atendê-lo, por exemplo. E, segundo aqui, eu tenho o software Topcon Tools, que é um software de pós-processamento de dados de GPS geodésico, GPS de precisão. Eu não vou aprofundar muito nesse software. Por que eu mencionei ele aqui, pessoal? Para você que trabalha, que vai trabalhar com algum tipo de processamento de dados para georreferenciamento de imóveis rurais, para algum tipo de locação de pontos com GPS de precisão, você vai precisar pós-processar esses dados. Então, é importante que você saiba saiba manusear esse software para poder fazer esse pós-processamento dos dados desse GPS geodésico. Então, eu vou fazer um vídeo, eu não vou aprofundar tanto nesse, porque eu acho que esse cabe um vídeo só para isso, um vídeo só para esse tipo de programa, só para esse processo de georreferenciamento. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso para poder a gente conversar um pouquinho sobre essa demanda, que talvez seja uma das maiores demandas hoje para quem trabalha com geoprocessamento na parte de campo. Mas você que vai fazer uma parceria com um topógrafo que precisa pós-processar os dados dele, então é fundamental que você saiba operar algum software de pós-processamento. Eu estou citando o Topcon Tools, lembrando que não é o único, não é o melhor, não estou dizendo isso, só estou dizendo que é importante saber utilizar, saber baixar os dados da RBMC, saber utilizar isso para processar um arquivo de base, saber isso para poder fazer o ajustamento de todos os pontos, para poder ali atingir a precisão exigida dentro da legislação do georreferenciamento. Então, saber manipular, saber tudo que tem por trás desse software é fundamental para você também não perder esse tipo de demanda. E esse é um tipo de demanda muito comum mesmo. E tem muito topógrafo que só faz serviço de campo, ele não consegue fazer
São topógrafos que têm aí uma idade às vezes mais avançada, só se especializaram na parte de campo, não tiveram interesse, às vezes nem são porque são mais velhos, nunca tiveram interesse em fazer o processamento desses dados de escritório, eles sempre terceirizaram. Então, você saber pós-processar isso é muito importante para você não deixar clientes aí de fora do seu escopo. Então, pense nisso. Top Contus é um software que eu indico para você saber manipular aí os dados de GPS de precisão. E para a gente finalizar aqui por último, os softwares de PDI. A gente tem, eu vou citar dois aqui, o Envy, que para mim é um excelente software de PDI, talvez o melhor. Não vou, pelo menos para mim, pela experiência que eu tenho, um dos melhores softwares de PDI que tem no mercado. Ele é bem robusto, eu gosto de falar essa palavra porque isso para mim mostra que é um software capaz ali de processar muita coisa, capaz de resolver algo ali grande de forma mais otimizada. Então, ele é um software muito bom. Ele tem ferramentas precisas e automatizadas, diminui muito o tempo de processamento. Eu vou fazer um comparativo, um paralelo com o Spring. Eu vou falar do Spring e eu vou fazer um paralelo entre os dois para vocês entenderem a diferença. Então, porém, como eu disse, em outros que eu falei anteriormente, é um software comercial pago também. Isso é uma questão limitante para você operar e utilizar esse software. Mas não deixa de ser um software muito bom. E o Spring, que é um software gratuito, desenvolvido pelo INPE, com funções de fácil. Ele é fácil aprendizagem, pessoal. Ele é em português. Então, ele tem algumas coisas que é intuitivo para quem já tem uma certa vivência. Para quem nunca viu nada, pode ser que se assuste com ele quando vai ver. Pode parecer confuso. Quem já tem um conhecimento mínimo não vai ter tanto problema em entender. Ele é todo em português, ele é fácil de você visualizar como é feito. Tem algumas funções de SIG dentro dele, mas o foco desse software é em processamento digital de imagens, tanto que tem alguns processamentos dele que é melhor do que softwares pagos, tem mais precisão no resultado. Porém, muitas vezes ele exige ali um maior número de operações para realizar um processamento em relação a outros. Então, isso torna, às vezes, o processo dele um pouco mais moroso, mais lento, demanda ali mais um trabalho braçal maior, vamos dizer assim, para executar esse trabalho. Então, mas é um software muito bom e é gratuito. É brasileiro, desenvolvido pelo INPE. Então, é um software aqui que eu trabalhei com ele na faculdade. Toda a faculdade nós utilizamos o Spring para trabalhar com processamento digital de imagens. Somente no último período a gente viu um pouquinho do Envy, que é o que eu estou citando aqui em cima. Então, o que é a diferença de um para o outro, pessoal? O Envy, por exemplo, a gente consegue fazer ali um mosaico de imagens e ele automaticamente equaliza baseado em uma referência que você der. Claro que você pode fazer uma equalização dessas imagens individual, independente, mas ele já faz uma equalização ali na hora de você fazer um mosaico de imagens, de forma mais automática, mais automatizada. Já no Spring não. Você precisa fazer ali a equalização das bandas para depois fazer um mosaico banda a banda. Então, alguns processos acabam tornando o Envy um pouco mais atraente do que o Spring. Porém, muitos processos de PDI o próprio ArcGIS resolve para quem trabalha. O QGIS também, esqueci de mencionar, tem ferramentas de PDI também. Então, porém, esses aqui são mais especializados. Você consegue ter um pouquinho mais, você consegue explorar um pouco mais dessa demanda de PDI. Você consegue ali entrar mais a fundo dentro dessas questões dentro desses softwares. Os outros são mais limitantes, são mais básicos, as ferramentas são mais básicas, você não consegue, às vezes, extrair uma informação que você possa precisar dentro da sua imagem. Então, eu acho que aqui a gente fecha os softwares e eu quero concluir explicando o seguinte ponto, que é onde eu queria chegar, eu já comecei falando, eu queria concluir falando isso. Pessoal, apertar alguns botões, ser muito bom em algum software é importante, eu não vou falar que não é. Mas você saber o que você quer fazer, saber o resultado que você quer gerar e conhecer as ferramentas que vão te levar até esse resultado é o que vai transformar você como profissional. É que vai te colocar à frente de todo mundo. E hoje, nesse mercado tão disputado, nesse mercado cheio de profissionais aí brigando entre si no bom sentido, em busca dos clientes, em busca de uma nova demanda, em busca de uma prestação de serviço melhor, se você não conhecer o mínimo das ferramentas hoje para
executar o seu trabalho, para explorar o máximo do seu trabalho, você não vai conseguir competir com esses profissionais. Então, a conclusão desse vídeo é: não deixe de conhecer as principais ferramentas que podem estar envolvidas dentro do geoprocessamento. Eu citei aqui que, para mim, essas são as principais. Não são as únicas, não são as melhores. Eu não estou fazendo nesse vídeo algum juízo de valor nesse sentido. Eu estou fazendo aqui uma reflexão daquilo que você precisa conhecer para poder estar aí sempre um passo à frente. Como eu disse, ainda tem muitos profissionais que conhecem somente um programa, que são meros apertadores de botões. É uma opção que eles tiveram de fazer isso, mas eu aqui, quem acompanha o meu conteúdo, nunca vai ver eu ensinando você a apertar um botão. Nunca vou te ensinar você a apertar um botão. Eu vou sempre te ensinar a como chegar a um resultado e vou te mostrar a operação que é feita para chegar lá, mas sempre trazendo para você o entendimento do que está sendo feito. Do mesmo jeito agora, eu não estou aqui simplesmente citando alguns softwares falando que esse software faz isso e aquilo, até porque eu mencionei bem rapidamente o que os softwares fazem. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma reflexão, para vocês entenderem que conhecer uma base, um mínimo das principais ferramentas vai te tornar um melhor profissional, ou vai te tornar um profissional que vai estar um passo sempre à frente daqueles que estão limitados a conhecer uma ferramenta e apertar os botões dela e sair ali os mapas ou sair ali os produtos que ele vai gerar. Então, pense nisso. Eu acho que esse é um dos pontos principais para que você consiga, como eu digo aqui, estar um passo à frente nessa jornada de viver de gel, que é o que eu quero apresentar para vocês e quero levar até vocês como você vai conseguir viver do geoprocessamento, ganhar dinheiro, ganhar um bom dinheiro mesmo com isso, com essa tecnologia, com essa ferramenta importantíssima que gira aí, que atende, que soluciona diversos problemas dentro de vários mercados de trabalho. Então, pessoal, eu acho que é isso. Obrigado para quem me acompanhou, obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais. Todas elas é tudo sobre gel. Então vai lá no meu Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, me siga, se inscreva nos canais, compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que vai ser beneficiado com esse conteúdo, que vai gostar desse conteúdo, que vai aprender um pouquinho mais com esse conteúdo. Então, e é isso. Obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima. Opa, antes de terminar, deixa eu falar uma coisinha. Não se esqueça de entrar no meu canal do Telegram. Eu reativei meu canal, já tem vários conteúdos lá, eu estou postando constantemente algumas ideias. É lá que eu consigo ter um contato direto com você, mais fácil, mais rápido, mais objetivo, aonde você vai poder ver as novidades daquilo que eu vou postar, daquilo que eu vou produzir, daquilo que eu vou entregar para vocês. Então, o canal do Telegram é fundamental que você esteja inscrito lá. Agora eu vou embora. Um abraço e até lá.